Alô, 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 aqui para falar das novidades da semana no nosso à la carte. Como vocês podem ver, não é naquele cenário tradicional do Reag Belas Artes, com aquela produção caprichada, com a direção da Roberta Ribas, mas não podia deixar de gravar o cardápio. Quem acompanha as minhas redes sabe que eu estou envolvido na produção de um filme, então estou fazendo essa produção aqui mais amadora, mas o que importa é o entusiasmo. Até porque essa semana entra no à la carte um dos filmes mais lindos que eu já vi. Filme que eu sou muito fã, um clássico já de certa maneira, embora não seja tão antigo, de Pedro Almodóvar. Fale com ela. Eu diria tranquilamente que é um dos 3 melhores filmes do Almodóvar e, do meu ponto de vista, o filme assim desse período em que eu considero a maturidade do Almodóvar. Quando ele já faz filmes que falam de questões humanas de maneira mais profunda, mas ainda com o toque de Almodóvar. Depois de um certo momento na carreira, ele, claro, continua fazendo grandes filmes, mas não tem mais aquela pitada, aquela pimenta, aquele Almodóvar que marcava os filmes dele. Aqui a gente tem a história de 2 mulheres que, por motivos diferentes, acidentes que elas sofreram, elas estão em coma num hospital. Um namorado de uma delas, que é uma toureira, que também já não é comum, só num filme do Almodóvar, namorado dela, interpretado pelo Dario Grandinetti, um grande ator argentino, e a outra é uma estudante de balé que sofreu um acidente e que quem cuida dela é um enfermeiro, o Benigno, interpretado pelo Javier Câmara, que era colega dela, apaixonado por ela, e ela sofre esse acidente e ele consegue ser o enfermeiro dela. E a gente acompanha essas 2 histórias, a princípio, tristes, trágicas, mas que o Almodóvar dá um tom, conduz a narrativa com elementos, de novo, que só o Almodóvar é capaz. Eu não vou contar muito mais, para que se você nunca assistiu esse filme, possa curtir como eu curti. Se você já assistiu, sabe por quê que eu não vou ficar dando spoilers. E tem uma coisa a mais, quando eu assisti esse filme, o Javier Câmara fala o espanhol de Madrid. E o Dario Grandinetti fala o espanhol de Buenos Aires. E fui assistindo esse filme tão envolvido que eu percebi a diferença da música. Eles falam igual, né? Quer dizer, a língua é a mesma, as palavras são praticamente as mesmas, eles conversam, mas você, dando atenção aos seus ouvidos, vai perceber como que o espanhol de Madrid é tão diferente do espanhol de Buenos Aires. E a partir dali eu comecei a prestar atenção nos outros espanhóis, né? O mexicano, o chileno, enfim, cada um com as suas peculiaridades sonoras e musicais que marcam a maneira de falar de cada grupo de pessoas. É um lindo filme que você precisa assistir. Mudando completamente de espírito, mas outro grande filme, Underground, de Emir Kusturica. Tem gente que fala diferente, eu sei que em Bósnia, Kusturica não é exatamente assim, mas estamos no Brasil, eu vou deixar Kusturica, tá bom? Esse filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 1995, causou furor na época, é talvez o filme mais Kusturica de todos os filmes dele. É até difícil falar a história, são 2 caras que são comerciantes de armas e vendem essas armas para os partisãs, ou seja, os comunistas que estão resistindo aos nazistas na Segunda Guerra Mundial, e vão na fábrica onde os trabalhadores continuam trabalhando. E esse mundo está justamente underground, porque eles estão tentando se proteger da guerra. Só que eles sabem que a guerra já acabou, mas eles não contam para as pessoas. E ao mesmo tempo, o filme é meio surrealista, enfim, é Kusturica, uma grande loucura de certa maneira, é espetacularmente bem filmado, tem uma trilha sonora arrebatadora, atores incríveis, vários deles são atores que você já assistiu em outros filmes, por exemplo, o ator principal é o mesmo de Quem é o Sutiã, que a gente tem aqui, além de muitos outros filmes. É um filmaço, um filme que exige que você esteja no espírito certo, porque não é aquela história exatamente linear, mas momentos memoráveis, um cineasta no domínio da arte do cinema underground. Quando os Deuses Amam. É uma comédia romântica de Hollywood, bons tempos, e a história é sobre esse espetáculo que está em cartaz na Broadway e que faz ironia, piada com alguns mitos da mitologia grega. E aí, o
uma deusa irritada com isso decide vir à Terra, se transformar em humana, participar nesse espetáculo. E aí ela vai seduzir o produtor e convence o produtor a fazer mudanças no espetáculo. E aí o espetáculo vira um fracasso. Quem é essa deusa? Papel absolutamente perfeito para uma das maiores deusas e divas do cinema, Rita Hayworth. E como sempre está lindíssima, maravilhosa. É um musical também, mas é aquelas comédias românticas do final dos anos 40, começo dos anos 50 de Hollywood. Se você gosta, é um prato cheio para você. A Loucura Entre Nós é um documentário que durou 3 anos para ser produzido, dirigido pela Fernanda Fontes, e que fala sobre a vida de pessoas que a gente considera não normais, portanto, às vezes chamadas de loucas, enfim, pessoas que estão nessa zona limítrofe. E ela ficou esses 3 anos documentando o trabalho de psiquiatras, enfermeiros, mas principalmente os personagens no Hospital Psiquiátrico de Salvador. Ela usa por base o trabalho de um psiquiatra importante, que é o Dr. Marcelo Veras, e a gente acompanha então esse filme. É um documentário sobre um assunto delicado, um assunto forte, feito com muito capricho. O filme já esteve em muitos festivais internacionais e a gente decidiu dar mais acesso ao filme, colocando ele aqui no à la carte. Se você gosta desse tipo de assunto, é um prato cheio, um belíssimo filme, um trabalho com muito cuidado, feito pela Fernanda. A Loucura Entre Nós. Mas calma, ainda tem mais uma maravilha para vocês, mais um episódio da série Agatha Christie Poirot, como eu já cansei de falar, mas falo de novo. Essa série é aquela em que o Poirot é interpretado pelo David Zucker, que com certeza nasceu para esse papel. É impressionante como ele incorporou o Poirot. Na minha opinião, é o melhor Poirot de todos os tempos. E conforme as temporadas vão progredindo, você vai percebendo como ele cada vez fica melhor no papel. Já está muito bom na primeira temporada, mas ele vai incorporando pequenos detalhes até físicos no personagem que tornam incrível. Aqui, o episódio chama-se O Roubo de $1 Milhão. Imagina só, se $1 milhão é muito dinheiro hoje, imagina o que era naquela época. Devia ser alguma coisa como $100 milhões. O Poirot é contratado para garantir a segurança do transporte desses títulos que têm esse valor entre a Inglaterra e os Estados Unidos, e durante a viagem de navio, mesmo assim, os títulos vão sumir. E claro, o Poirot vai investigar. Delícia, se você gosta, enfim, eu adoro, e a gente tem visto que vocês também. Agatha Christie Poirot. Que programação! Vai ali nos comentários, diz que filme você vai começar, porque você vai ter que organizar, porque não dá para assistir todos ao mesmo tempo. Uma programação bem variada, filmes muito bons, fale com ela. Um grande filme, Underground, Palma de Ouro em Cannes, um documentário sobre um assunto muito particular. Rita Hayworth fazendo papel de deusa, ou seja, fazendo o seu próprio papel. E ainda um Poirot. Tudo isso para vocês a partir de hoje aqui no nosso à la carte.